O que é necessário para um parto domiciliar? Então, assim, tem as questões materiais, eu não sei se essa foi a questão dela, Acho que sim. Uhum. né? Mas, assim, só para falar, eu acho que a primeira coisa do parto domiciliar é realmente querer, né? Querer isso, entender a respeito do processo, saber que é um processo totalmente natural e fisiológico, então não vai existir nenhum tipo de indução ou intervenção. A mulher realmente ela vai vivenciar e experienciar esse momento totalmente fisiológico e natural. Mas em relação aos materiais, não existe muita coisa, assim, eu até brinco, falo, vocês já viram como é o quarto de um hospital? Né? Não Então, tem tem nada. uma cama, às vezes uma banqueta, uma bola e um chuveiro, né? Olha lá, né? No SUS Olha a gente lá, sabe que é mal uma maca. exato. Então, na verdade, assim, é a tua casa, tu vai usufruir de todos os cômodos, né? Eu quero ficar na sala, eu quero ficar no banheiro, no chuveiro, no corredor, na sacada. Então, vai usufruir de todos os ambientes. E eu entrego uma lista de materiais, como, por exemplo, tapetinho descartável para situações, pensando assim, mais nas questões práticas, plástico para forrar o colchão, um aquecedor para poder aquecer o ambiente, uma lanterna para um caso de apagão, né? Então a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Sacos de lixo para depois recolher tudo e limpar o ambiente, toalhas, compressas, enfim, coisas assim que não é nada fora do, né? Não é um absurdo. Então é uma lista com alguns materiais mais que vão auxiliar no momento ali do nascimento. Até porque todo o resto ou você leva ou a doula leva, né? A gente vai com uma Uhum. bagagem para casa do casal, né? Sim. Ó, a Emanuele, ela tá assistindo a gente, ela é de fora do Brasil, ela vai ter parto domiciliar e ela quer saber o caso dela. Plaquetas no limite, nariz sangra, a gengiva sangra, manchas no corpo. Ela deve se preocupar com isso ou não? Ela colocou quantas semanas ela tá ou não? Ai, deixa eu lembrar. Manu, se você tiver ainda aí na live, fala quantas semanas, mas se eu não me engano, deve estar com 28, 30 semanas. Ali, ela colocou. Fale Uhum. quantas semanas você tá, Manu. Então, plaquetas baixas na gestação, a tendência é baixar um pouco, tá? Isso é normal. Tanto questão de hemoglobina quanto plaquetas, elas dão uma caída mesmo durante a gestação. Mas, assim, o valor normal a gente considera 100 mil para cima, né? Então, assim, são sinais que devem ser levados em consideração, tá? Eu não sei como é que estão os exames no geral dela, como é que tá o pré-natal, mas isso é considerado uma plaquetopenia, tá? Isso quer dizer o quê? Que a coagulação do sangue não está muito regulada, então o risco de hemorragia é maior. Então eu acho bem importante você dar uma avaliada, falar com o médico, com o obstetra, porque já tem os sinais, né, os sintomas físicos, que é o sangramento, pode causar hemorragia, então é bem importante investigar. Procura saber sobre plaquetopenia, tá? É uma patologia. Yes. A Valéria perguntou sobre a questão de bolsa rota. Se a bolsa rompe e não tem trabalho de parto, quanto tempo pode esperar ainda para um parto domiciliar e se existe indução de parto? Uhum. Então, assim, é uma questão um pouco polêmica, assim, né? Porque existem alguns protocolos que, dentro do ambiente hospitalar, dependendo dos obstetras ou do protocolo interno, aguardam de 12 a 14, 16 horas de bolsa rota para começar a indução, né? Então, por exemplo, a mulher tá com 10 horas de bolsa rota, ela tem que ir para a maternidade porque, né, precisa induzir esse parto. Em casa, eu aguardo por 24 horas para a mulher entrar na fase ativa, tá? Não é que ela tem que ganhar em 24 horas, tá? Então, por exemplo, fechou 24 horas, mas eu tô na fase ativa, tá com 8 centímetros já, com puxos, enfim, ela vai ganhar em casa, tá? O que é importante avaliar? A temperatura corporal dessa mulher, hidratação,
Aí as induções a gente usa aqueles paranauês, né, as bruxarias Sabemos bem. naturais, né? Mas esse parto em casa não pode existir indução com ocitocina sintética, tá? É só realmente óleo de prímulo, óleo de rícino, óleos essenciais, acupuntura, enfim, tem alguns recursos que a gente pode usar. Beleza, maravilha, é isso aí. A Tati perguntou quais as vantagens e as desvantagens de um parto domiciliar e hospitalar. O que você falaria? Bom, eu acho que assim, as desvantagens do parto domiciliar, aí seria muito particular, porque não existe analgesia de parto, por exemplo, né? Aquela analgesia peridural. A mulher, ela vai sentir as contrações nua e crua, né? Então, pode ser que isso seja considerado como uma desvantagem, né? Vamos dizer assim. Mas os benefícios do parto domiciliar é realmente esse processo natural, fisiológico. Então, é o bebê que escolhe o momento que ele está pronto, né, para chegar. Ele que vai desencadear, né, a liberação hormonal, e aí a mulher vai entrar em trabalho de parto. E aí vai ter esse processo natural, sem pressa, sem, enfim, interferir nesse momento, sei lá, mexer no colo, tentar apressar, acelerar esse processo. Então, realmente, a mulher vai ter a experiência ali totalmente natural. Eu acho que, assim, a presença do companheiro o tempo todo, eu acho que é uma das vantagens, assim, incríveis do parto domiciliar. Essa conexão entre o casal é algo, assim, incrível mesmo ver essa transformação, principalmente do parceiro, né? Porque a gente sabe que durante muitos anos o homem ele foi retirado da cena do parto, né? Na verdade, né, o ato médico, entrou o médico na cena do parto para fazer o parto da mulher, mas o marido, né, o homem, no caso, ele foi retirado, né, dessa cena. Então, eu acho que essa oportunidade de poder acompanhar todo esse processo, de ver o nascimento do seu filho ali, né, às vezes tem homens que até aparam o bebê, né, isso fica muito a critério, né, se o homem tem esse desejo. Então, realmente, ele vê todo o processo do início ao fim. E isso para o pós-parto, o vínculo com a mulher, com o filho, é incrível, assim. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens. E claro, com o irmãozinho também, né? Se tiver um outro irmãozinho já, ele poder participar. Verdade, junto. Ótimo, sim. Na verdade, sim, é um momento familiar, né, Ti? Então, na verdade, é algo natural que toda a família está ali participando, tanto, né, filhos, cachorros, papagaio, né, enfim, todo... Não foge muito da rotina familiar. Tu vai estar ali naquele momento, daqui a pouco tu foi na cozinha, comeu alguma coisa, voltou, foi dormir, foi deitar, né? Então, é totalmente tranquilo, assim, nesse sentido. Eu acho que a vantagem principal, eu posso falar, porque eu já passei 2 vezes por isso, mas é o pós-parto. Para mim, é a vantagem principal, é você poder, terminou o parto, você toma o banho no seu chuveiro, come a sua comida, deita na sua cama, e tá com o seu bebê no seu lar, assistindo a sua televisão, o seu Netflix, bem de boa, bem tranquila. Eu acho que essa é a grande vantagem. E principalmente não seguir os protocolos do hospital. Você poder fazer exatamente o que você tá afim de fazer sem que ninguém enche o teu saco. É literalmente isso. Eu acho que essa é a grande vantagem. E a questão, assim, do parto hospitalar é que existe muito essa questão, não é que é uma pressa, mas é que as coisas precisam ser mais agilizadas, porque exatamente. Preciso usar aquela sala para outra mulher, eu preciso higienizar aquele ambiente para que outra mulher possa ocupar. Então, existe essa questão um pouco da aceleração, vamos dizer assim, desse processo, né? Então, eu não posso ficar lá, teoricamente, né? Não posso ficar lá 24 horas, né, ocupando aquele leito, porque as coisas andam, né? Então, eu vejo isso como 5 minutos. Eu sei, o Érico tá ali ó, falando, mas eu tô olhando aqui, ó. E assim, vou fazer então só mais uma pergunta, tá? Que essa pergunta que mandaram e não foi uma, foram 2, foram 3. Financeiramente, Cris, me fala aí mais ou menos o quanto as pessoas teriam que investir para ter um parto domiciliar. Então, assim, a gente tem uma pequena variação, né, entre as equipes, entre os grupos, mas é mais ou menos tá dentro, assim, da média,
vamos dizer assim. Então, hoje a gente tem equipes que cobram de 5 mil a 8 mil reais, tá? Então, o que contempla, né, esse acompanhamento? É tudo aquilo que eu falei para vocês. Então, existe todo esse acompanhamento do pré-natal, tanto no momento do parto, consultas de pós-parto, teste do pezinho, avaliação, né, do bebê no pós-parto, consulta com pediatra, tudo isso, né, engloba esse atendimento e, claro, a disponibilidade, né, e a exclusividade. Então, se tu for parar para pensar, se tu for, tu acho que também sabe falar muito melhor do que eu em relação a isso, mas se eu for contratar uma equipe num hospital, às vezes até sai um valor equivalente ou um pouco a mais. Porque Exatamente. se eu for pegar já fiz essa análise, inclusive numa live do Projeto 21, a gente fez uma análise, o Érico junto, financeira. A gente foi colocando no papel junto com a galera o quanto sairia para fazer, e se fosse fazer tudo particular, tudo lindo, maravilhoso, né? Contratando sala, suíte de parto, médico humanizado, doula, fizesse tudo, ia sair mais caro do que se a gente tivesse um parto domiciliar. Sim, porque o que diferencia, né, Tia, é que, por exemplo, vai escolher uma suíte de parto, tu vai pagar, mesmo que tenha um plano de saúde, tu vai pagar referente à suíte, Sim. Vai pagar a disponibilidade do médico, aí vai pagar para o pediatra e assim Isso. vai, né, as coisas, anestesista, enfim, daí tudo. Cada profissional, ele vai cobrar um valor diferenciado, né? Exato. Ai, meu Deus, faltam 3 minutos. Vai, mais uma. É um ótimo investimento. Teve uma gestante que perguntou, é muito legal a pergunta dela, eu tenho que fazer. Ela perguntou se você já teve algum problema com o vizinho durante parto domiciliar. Temos algumas histórias. A gente tinha que fazer uma live só para contar as nossas histórias juntas, Cris. Os babados. Mas assim, fiquem tranquilas que sempre termina tudo bem, sempre terminou bem. Mas já tive uma situação porque como era apartamento, dos vizinhos chamarem a polícia por preocupação, achando que era maus tratos com a mulher, enfim. Então, nesses dias eu até foi um relato de parto do casal, e a gente contou essa peculiaridade do atendimento, que ela já estava, assim, praticamente no período expulsivo, no final, e aí ela estava de frente para a porta, quando os policiais bateram, 2 policiais na porta, o marido teve que sair, guria, para conversar, para explicar o que estava acontecendo, e a mulher, tipo, na frente ali, eu cobri ela com cobertor, né, para proteger. Aí ele foi lá, explicou o que estava, né, acontecendo, e aí retornou, mas assim, deu aquela estremecida na hora. Por isso que eu falo do planejamento, galera. E uma das coisas que eu falo vai ficar em casa até o expulsivo ou vai ganhar em casa, avisa os vizinhos, já deixa todo mundo organizado, todo mundo sabendo. E no dia do parto, bota uma plaquinha, escreve lá e gruda lá, ó, estou em trabalho de parto. Pronto, isso tudo teria sido resolvido.